Agora são 11h20. Nós vamos aproveitar esses 10h20. Eu tenho 40 anos de idade. Por favor, por favor. Às vezes a visão não é tão boa e também a mente já está, um turbilhão de emoções. Eu tenho 40 anos de idade. Se eu errar a hora, não me assusta assim não. Pelo amor de Deus. Não, estou brincando. São 10h20, nós vamos aproveitar os 40 minutos até as 11 horas. Hoje tem almoço na igreja, vamos ter almoço depois do culto. E eu creio, nós vamos ouvir a voz de Deus neste momento. Deus há de usar todo esse aspecto, é um aspecto de encontro, da congregação, dos irmãos em Cristo, daqueles que fazem parte de uma família espiritual. Há um integrante deste corpo aqui diante de vocês falando, mas eu acredito, Deus usa a minha vida, a minha voz, o momento da homilia, da pregação, para falar aos nossos corações. A igreja não é apenas um encontro recreativo, um encontro social. Há coisas poderosíssimas por detrás dessa nossa congregação. O poder de Deus está aqui, amados. O milagre está conosco. A força do Senhor nos eleva, nos faz ter uma vida sublime. Eu estou entusiasmado com esse ano de 2016, quando Deus está dizendo para nós: somos uma nação santa e intocável. Aleluia, aleluia. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 1. O tema da mensagem hoje: puxando o gatilho da fé. E Romanos 1,16 diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, a salvação veio para judeus e para não judeus. É de todo aquele que crê, porque é condição básica, Todo predestinado, todo que é alcançado por Deus um dia crê. Então é claro que todo que crê será salvo. Mas o versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Se a salvação é por graça, é sem nenhum mérito humano, se a salvação foi dada somente por Deus, Deus não está falando aqui somente de salvação. Ele está dizendo: olha, a justiça, Deus faz justiça, Deus coloca as coisas nos devidos lugares. Isso é revelado no Evangelho de fé em fé. O justo, portanto, viverá por fé. Viverá curado, viverá em paz, viverá tranquilo, através da sua atitude de fé. Esse mesmo justo que já foi salvo por graça, Deus considera as suas atitudes de perseverança e de fé e então faz justiça, então o recompensa. Nós devemos entregar nossa vida nas mãos do Senhor, devemos pedir a Deus: Deus, traz os teus milagres para nós. E quando Ele disser: eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu tenho o caminho, eu tenho vida para você, devemos dizer: sim, nós cremos, sim, nós recebemos pela fé. Que você puxe o gatilho da fé na hora certa. Senhor Jesus, eu oro em Teu nome e eu peço revelação, conhecimento. Peço que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Creio sim, ó Deus, que há por detrás dessa congregação, da união que fazemos aqui. Saímos de nossos lares, viemos até a igreja para louvarmos a Deus, cantarmos, orarmos, ouvirmos a palavra. Eu creio, Senhor, há sempre um movimento espiritual favorável à nossa vida por conta disso. E o Senhor é quem nos garante a vitória. O Senhor é quem nos exalta. O Senhor é quem nos preserva, quem toma conta deste povo intocável. Então, Senhor, que esta manhã de domingo
represente para nós mais um momento como este, um momento sublime, especial, um momento de vitória para as nossas vidas. Nos submetemos à tua vontade, à voz do Senhor, e no nome de Jesus rechaçamos toda e qualquer força contrária ao bom andamento desta mensagem e deste culto, para a glória de Deus. E o povo que ama o Senhor diga amém, amém e amém. Mais uma vez, obrigado, nosso presbítero Eduardo. Eu quero dizer aos irmãos que sermos da fé, e como o justo deve viver por fé, vivermos esta fé, sermos cristãos de verdade, crentes de verdade, nós não precisamos ter simplesmente uma religião, não. Ser um cristão de verdade é se apoiar na sabedoria bíblica, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus transmite, naquilo que Deus fala. E olha que já de muitos e muitos séculos Deus tem usado profetas, tem falado, e em particular falou muito ao povo de Israel. Mas a própria Bíblia diz, agora Deus tem falado a nós, principalmente através de Jesus Cristo. E cada vez que Deus se pronuncia dizendo, vou fazer acontecer, algo vai surgir, coisa nova está vindo, será que vocês não percebem? Sempre numa hora como essa, o crente, o cristão, ele tem que confiar na obra perfeita de Deus, no plano perfeito do Senhor, e ele tem que agir por fé. O justo viverá por fé. Quando a gente vive por fé, quando a gente vê a vida com os olhos da fé, quando a gente tem atitudes coerentes com a fé, a nossa vida se encaixa perfeitamente nessa engrenagem que são os planos do Deus Todo-Poderoso. Eu poderia dizer que a um justo que vive por fé, nada lhe falta. Alguém que vive por fé, a sua vida é sempre triunfante. Há uma pessoa que dá passos firmes, baseados na palavra, nas promessas, e tem atitudes coerentes com a fé, ele salta muralhas, ele faz grandes proezas em Deus. É um grande vencedor. E é possível que isso aconteça pelo resto de nossa vida, por todos os nossos dias daqui para frente. É possível. Deus não é um Deus que fica pensando assim, eu já conferi muitas bênçãos para o meu povo, agora está na hora de castigar o meu povo. Não. O mundo já tenta nos castigar de modo muito severo. Por sermos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, do grande pastor Jesus, o mundo já nos considera como ovelhas, sim, mas ele diz assim, são ovelhas? Então vamos empurrá-los para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos... Vou dar mais uma chance para você. Somos ovelhas empurradas para o matadouro. O mundo faz isso conosco, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Somos o povo da fé. Então, usando aqui uma analogia, conforme o título que foi proposto, o apóstolo Miguel Ângelo pregou essa mensagem na nossa igreja sede, nossa igreja matriz. Estou aqui reproduzindo parte da mensagem, fazendo essa analogia de puxar o gatilho da fé. Agir por fé é como puxar o gatilho na hora certa. Eu não sei se seria uma boa ideia algum dos irmãos que são portadores de arma, alguns militares aqui, trouxesse alguma arma para eu exemplificar. Acho que fica meio esquisito. Melhor não. Então vamos só imaginar aquela situação do filme de faroeste.
onde uma pessoa desafia a outra, e é claro que nos filmes, né, sempre tem um elemento falta de ética, falta de respeito com o outro, porque o desafio dos pistoleiros é o seguinte: uma pessoa se coloca de costas para outra, eles combinam, vamos dar 10 passos, sim, 1, 2, 3, 9, 10, o que acertar primeiro, vence o desafio. Nos filmes, sempre mostram uns trapaceiros, né, que em vez de dar 10 passos, dão 9 passos. E aí vira e acerta. Daí vem aquela expressão, acertar o outro pelas costas. Mas sabe nessa hora que ambos se distanciam e viram e puxam o gatilho, naturalmente que cabe a uma mira, né, que a pessoa tenha, é muito eficaz, porque senão o outro não vai ser atingido. Dentro dessa analogia, muitas situações vêm contra nós e nos desafiam. Às vezes é uma doença dizendo, vou puxar o gatilho em direção a você. Nós temos que puxar o gatilho primeiro. O gatilho da fé. Usarmos a nossa arma, alguns poetas diriam que é um calibre 66. Tem 66 livros a Bíblia. Deu para pegar, né? Alguns poetas, né, diriam, algumas pessoas inspiradas aí diriam, temos uma arma calibre 66, né? E que a gente pode sacar desta arma, puxar o gatilho na hora certa e dizermos até para uma doença, pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. E o tiro sai primeiro e nós derrotamos a doença. Naturalmente, só estou criando aqui a analogia desse desafio, né, de pistoleiros. Às vezes vem uma situação financeira que vai nos minando. Não é um tiro mortal, mas às vezes nós vamos perdendo espaço, perdendo recursos, perdendo dinheiro. Chega uma hora, amado, que você não pode mais ficar quieto. Você tem que se levantar, reagir, pegar a sua arma espiritual e puxar o gatilho da fé e dizer, Deus é o meu provedor. Se pudéssemos até nos antecipar sempre, como nessa figura de pessoas que se distanciam, viram e atiram um para o outro, é claro que a gente venceria toda a batalha de imediato. Há batalhas que às vezes começam no secreto. Quando a gente vê, já tem um monte de coisa engendrada, né, montada para ser contra nós. Mas Deus diz assim, arma nenhuma forjada contra você prosperará. O que intentarem contra a sua vida, eu vou jogar por terra. Os caminhos tortuosos eu vou aplainar. Então, quando é que eu puxo o gatilho da fé na hora certa? Quando eu uso da palavra de Deus no momento adequado. Qual é o momento adequado? A tempo e a fora de tempo, disse Paulo para Timóteo. Em todos os segundos da nossa vida, nós temos que nos apoiar na palavra de Deus. Então, agir por fé é reconhecer a soberania do Senhor. Agir por fé é confiar nos seus desígnios para a nossa vida. Eu não posso, diante de um desafio, seja de saúde, de finanças, de família, de questões emocionais, achar que essa é uma grande prova, um grande teste da vida e que eu estou sendo reprovado. Momentos de tribulação vêm, situações tenebrosas acontecem, mas o justo que vive pela fé é livrado. Diga glória a Deus por isso. Ele é livrado. Então, eu vou lhe falar em alguns pontos a respeito desses assuntos. Em primeiro lugar, a nossa fé está apoiada na obra da cruz do Calvário. O que Cristo fez na cruz, morrendo em nosso lugar, e naturalmente, muito mais pelo que quando foi sepultado e ressuscitou com uma nova vida, um novo corpo, um ser glorioso. Por tudo isso, a nossa fé tem que ser viva, tem que ser eficaz, tem que ter força. Nós não podemos seguir o curso do mundo, onde as pessoas lá fora, sem esse toque sublime de Deus. Que toque é esse? É o dom da fé.
Nós não podemos seguir o ditado desse mundo em que as pessoas dizem assim: é tudo uma questão de sorte ou de azar, ou uma questão de quem corre na frente, ou de quem é mais forte, ou de quem é mais esperto. Não. Às vezes nós falamos aqui: olha, Deus tem um milagre para você, Deus tem cura, Deus tem provisão, Deus tem portas abertas. Oramos em cima disso. Ministramos uma palavra, dizemos que a nossa família é bendita. Você sabe que o homem natural, ele não compreende essas coisas. O que Deus vai fazer? O milagre vai acontecer? Isso é a história da carochinha, etc, etc. Na verdade, nós não podemos seguir o rumo das pessoas do mundo. O homem natural não entende isso. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Deus vai abrir uma porta grandiosa para você. O homem natural diz: é ruim, hein? Deus vai curar o seu marido, sua esposa, seu filho. A pessoa que não crê em Deus, ela diz: se não for, o SUS, se não for o médico, se não for o remédio, se não for isso ou aquilo, a pessoa não consegue nem entender os planos de Deus. Olha o que diz o texto: porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então, sabe aquela faísca que sai lá do teu coração quando você ouve a palavra do altar e você diz: isso deveria ser para mim, amado? É a hora de você puxar o gatilho. Porque o homem natural não sequer entende as coisas de Deus. Você entende, Deus o desperta para isso. Então, quando eu lhe disser aqui, naturalmente baseado na palavra de Deus, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai providenciar, Deus cura, Deus liberta, e você dizer assim: bem que isso poderia ser para mim, a parte de Deus estará pronta. Nessa hora que você pensar, bem que isso poderia ser para mim, é a hora de você puxar o gatilho da fé e dizer: Senhor, eu creio nisto. O que o altar está dizendo, o que o bispo está falando, o que a palavra pronuncia, eu tomo posse disso. Orar em cima disso. Profetizar isto. Você está entendendo o ponto que eu estou colocando aqui? O homem natural sequer entende, ele nem aceita. Agora, a gente às vezes aqui aceita, mas titubeando. Ainda bem que Deus tem misericórdia de nós, ainda bem que Deus tem compaixão de nós. Ele renova os votos dele conosco, ele renova as promessas dele. Aliás, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, quando você sentir assim: poxa, bem que poderia ser para mim, é para você toda sorte de bênçãos. Puxa aí o gatilho da fé, é para você. Mas quem puxar o gatilho primeiro é o que recebe. Os meus outros, aqui são as 100 ovelhas, né? Temos 100 pessoas aqui na igreja, no auditório. Alguém diz assim: se eu puxar o gatilho primeiro, bispo, eu vou ganhar a bênção e as outras 99 ovelhas não vão ganhar. Não, é para quem crê. Quando a gente ouve da palavra, quando a gente recebe o evangelho, a gente tem que compreender que é isso, é o poder de Deus já agindo na nossa vida. Em Coríntios, quando Paulo escreveu a primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 ao 5, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, né? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este, o que morreu lá na cruz, o que fez uma grande obra, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha o versículo 5, que tremendo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você talvez não imagine eu vou usar aqui os termos de Paulo, as fraquezas, os temores e até tremores
que eu passo e tenho e sinto, até mesmo antes de subir ao altar para ministrar a palavra para vocês. Mas olha, acreditem, eu não faço nada aqui apoiado em sabedoria humana. O que eu quero é que a tua fé se apoie no poder de Deus, na palavra de Deus. Então, Deus, por misericórdia, usa a minha vida. E o que eu quero lhe dizer nessa manhã é que a Bíblia é a nossa arma. O gatilho tem que ser puxado. O que está na Bíblia, eu creio. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Então que a nossa fé se apoie nisto. É Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando, é uma promessa dEle. Recebemos na virada de ano uma palavra profética. Mas todo ano a gente recebe uma palavra profética. Amado, agarre-se a esta palavra. A gente tem a clara compreensão de que o que Deus fala conosco para um ano inteiro não fica circunscrito, fechado, limitado só para aquele ano. É uma palavra para que a gente viva naquela nova temporada, naquele novo ciclo, mas é uma palavra que vai servir pelo resto de nossas vidas. Então já antes do dia 31, sem nós sabermos, na virada de ano, agora dia 10 de janeiro, e nesse total de 365 dias, mais um, que será o 2016, nós vamos viver isso aqui intensamente. Depois Deus vai renovar a palavra e a gente vai viver toda a palavra de Deus pelo resto de nossas vidas. E o que Deus tem dito? Vocês são uma nação santa, um povo intocável. A minha pergunta é, o que vai tocar a sua vida? O que vai afligir você? Se Deus está dizendo que você é intocável. O que vai fazer com que você se espalhe, fique aí como ovelha desgarrada? Se Deus está dizendo, você é povo santo. Povo selecionado, povo separado do mundo. Estamos no mundo, mas Deus nos livra das questões perversas desse mundo. Se a palavra está sendo dita, eu tenho que apoiar a minha fé nesta palavra, no poder de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer é que no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nos momentos em que temos que tomar decisões importantíssimas. Isso às vezes nos abala, o emocional, a gente fica atônito, assustado, não sabe muito bem o que fazer, pede conselho aqui, pede conselho ali. Sabe nessas horas em que a gente tem que tomar decisões que vão alterar o nosso futuro, a vida da nossa família, a nossa vida profissional? A nossa vitória estará em usarmos da sabedoria bíblica para ajustarmos os nossos passos aos caminhos de Deus. Quando eu digo para Deus, Senhor, aquela oração de Jesus é a coisa mais perfeita. Senhor, seja feita a tua vontade. Faça-se aqui na terra como é lá nos céus. É a coisa mais perfeita. Então quando você diz, Senhor, a tua palavra diz que eu posso saltar obstáculos, vencer inimigos. O Senhor vai à frente, o Senhor guerreia comigo, o Senhor me levanta, me apruma, o Senhor sustenta, o Senhor dá guarida, o Senhor consola. Se a tua palavra diz isso, eu creio. Pronto, esse movimento de fé, vamos usar de novo aqui a ilustração, é puxar o gatilho na hora certa. Nós temos armas que são espirituais. Já faço aqui uma ressalva. Deixa eu fazer uma ressalva, um parêntese. Se você é militar, se você pertence a alguma força armada, se você tem porte de arma, não pense que eu estou falando qualquer tipo de coisa ligada a isso. Meu inimigo veio contra mim, eu vou sacar do meu coldre a minha arma e vou puxar o gatilho primeiro. Não. Solte bala nos bandidos. Mas olha só, a nossa arma é espiritual. A nossa luta é espiritual. Então, deixando aqui a ressalva, não quero encorajar ninguém que tenha porte legalizado de arma a sair dando tiro adoidado, não. É que Paulo diz assim em 2 Coríntios 10, 4 ou 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Até mesmo
tem aí, 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais. Às vezes tem uma pessoa que pode te perseguir, mas, amado, lute espiritualmente. Ore por essa pessoa. Peça a Deus para livrar você do caminho daquela pessoa. Não vá contra a pessoa, revidando, se vingando, fazendo artimanhas humanas, não. As armas que nós podemos usar nessa luta, nesses momentos do nosso dia a dia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Um sofisma é um conselho do mal. Parece um bom conselho, mas é um conselho maligno. Podemos anular nós mesmos esses sofismas, as fortalezas que às vezes prendem as pessoas em pensamentos, em sentimentos. Nós podemos destruir essas fortalezas. São armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. O versículo 5 diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Às vezes um médico ou um professor de faculdade, aí ele diz assim: olha, não, Deus não faz isso que você está pretendendo, não. Deus não vai te curar, não. Ou eu faço alguma coisa por você, ou Deus não vai fazer, não. O professor diz: olha, vamos aqui estudar filosofia, vamos estudar história da humanidade. Deus não é essa coisa que você pensa, crentinho. São altivezes, pensamentos que tentam vir contra o conhecimento de Deus. Nós temos armas espirituais para anularmos tudo isso. E ainda podemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na hora em que alguma coisa te atormentar, volto a dizer, no seu dia a dia, nas suas lutas, nos momentos que você precisa de tomar decisões importantes, leve o teu pensamento preso, cativo, à obediência de Cristo. Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa estrada? Qual é a decisão que eu devo tomar? Aquiete-se diante de Deus, coloque tudo diante de Deus. Fale com Deus, ore a Deus, deposite isso aos pés do Senhor. Lute com as armas espirituais. E nós devemos ter uma ousadia nesta fé. Já que estamos falando de puxar o gatilho, o livro de Tessalonicenses 2:2 diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Estou pegando aqui um trechinho da carta de Paulo para o pessoal de Tessalônica, ele dizendo: ó, vocês viram como é que foi que eu cheguei aí, depois de ter sido maltratado e ultrajado, em meio a muita luta, a gente anunciou o Evangelho. A nossa vida tem que ser assim, em meio a um monte de desafios, nós temos que pronunciar o Evangelho, temos que falar do Evangelho. O justo vai viver por fé, temos que falar da Bíblia. Deus fala que nós somos abençoados, então nós somos abençoados. A Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda, então eu sou cabeça e não cauda. A Bíblia diz: só estarás por cima e não debaixo. Então eu recebo isso. A hora que você diz eu recebo, eu tomo posse, você está puxando o gatilho da fé, amado. Sabe, a pessoa às vezes levanta as mãos, diz eu creio, fecha os olhos. Deus está vendo toda essa atitude. Então disparar o gatilho da fé é enfrentar todo e qualquer desafio. Eu repito aqui: doenças, perdas, necessidades, dificuldades, perseguições, ameaças, insultos. Olha aí Paulo dizendo: eu tive uma luta, em meio a tantas lutas, tive confiança e preguei o Evangelho para vocês. Efésios 3:12, ele diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Só Deus pode nos fazer vencer qualquer dificuldade. Então nós temos que ter essa confiança pela fé.
Deus está na frente, Deus está no controle, Deus está comigo. Terceiro lugar, quero lhe falar de que a Bíblia, ela está repleta de histórias de pessoas que puxaram o gatilho na hora certa, obtiveram vitórias. Há uma história muito marcante, eu vou falar só de 3 pontos aqui dentro desses exemplos de pessoas que puxaram o gatilho da fé. A história de um cego, você já deve ter lido algumas vezes, eu já preguei talvez uma centena de vezes sobre isso, dentro de um tema, dentro de outro tema. É uma história muito marcante, a história de Bartimeu, contada em Marcos 10, 46, diz que Jesus e os discípulos foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, você sabe, é aquela cidade amaldiçoada por Josué. Ele disse, maldita seja Jericó. Ele teve que passar por cima das muralhas. Então, uma cidade que não tinha lá uma boa história, tinha uma marca, um estigma. Jericó criou resistência contra o povo de Israel, né? Só trazendo um pouquinho da história aqui. E diz que eles saíam de Jericó juntamente com os discípulos, numerosa multidão. Bartimeu, esse aqui não é exatamente o nome deste homem, essa aqui era uma expressão em aramaico que significa Bartimeu, filho de Timeu. Tanto que o texto traduz, né? Bartimeu, cego, mendigo, ali vem a tradução. Algumas Bíblias trazem assim, Bartimeu, filho de Timeu, que era o Marcos já traduzindo aquela expressão ali, Bartimeu. Então o texto nem menciona o nome próprio daquele homem, menciona o nome de família, né, o sobrenome, tipo Bar-Rabás, Bartolomeu, né, Bar-Jonas, Bartimeu. Então o filho de Timeu. E eu pesquisei alguma coisa sobre esse assunto, e alguns historiadores dizem que o tal do Timeu tinha sido um comandante de Roma, e ele foi aposentado, se tornou um comerciante, ficou muito rico, e se meteu com alguns políticos, se voltou contra Roma. Ele tinha sido aposentado como comandante, tal, tinha uma vida muito boa. Roma sacou todos os bens desse Timeu, tirou a aposentadoria dele, matou parte da família e furou os olhos do filho de Timeu. Então, qual é o quadro que estava aqui? O filho de Timeu, cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez puxava mais o gatilho. Ele usou uma metralhadora ali, porque Jesus estava indo embora da cidade, já tinha uma multidão, ele não via, ele só ouvia, Jesus está passando, Jesus, ele deve ter ouvido as histórias de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, ele tinha a convicção de que Jesus era um Messias, porque ele diz, filho de Davi. Na história do povo de Israel, sempre que alguém arrogava ser um Messias, ganhava esse apelido. Ele é o filho de Davi, está dizendo que é filho de Davi. Sempre que surgia lá um político, alguma coisa, alguém querendo tomar coisa do governo, então dizia, eu sou o Messias, vim salvar vocês. Porque o povo de Israel sempre pensou que o Messias vinha resolver questões políticas. Por isso que chamavam até Jesus de rei. E aí deu desculpa que a expressão, nada acadêmica, deu a treta que deu, né? Mas tudo debaixo de um plano perfeito. Então, o Bartimeu estava ali, puxando o gatilho, usando uma metralhadora. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Parou Jesus, diz o versículo 49, disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O versículo 50 é muito precioso.
Porque, veja bem, diz assim, lançando de si a capa. Uma capa que o protegia do frio, dos intempéries. Você sabe que na Palestina tem alta temperatura de manhã, depois cai muito à noite. Então a pele fica ou castigada pelo sol ou pelo frio. Por isso que as pessoas vivem, mesmo no meio do sol, no meio do deserto, cheio de panos. É para proteger de queimaduras. Parece um texto muito simples. Ele jogou a capa fora. Você sabe que para ficar no meio do caminho, pedindo esmola, o governo de Roma não deixava, proibia. Então esse mendigo, o filho de Timeu, ele tinha uma capa que tinha um brasão de Roma, e não sei se a Lucimar pode colocar aí, mas atrás, na capa, tinha uma inscrição dizendo: esse homem é um pobre desgraçado que não pode trabalhar. O cara vivia em Jericó, uma cidade amaldiçoada por Josué. Ele teve os olhos furados, o pai perdeu tudo. Imagina, a gente às vezes vive assim numa vida média ou mais pobre, a gente leva tudo numa boa. O cara que é rico e perde tudo, a coisa é muito mais severa. E ele carregava uma capa com um brasão de Roma, dizendo: olha, esse homem tem uma concessão do governo de Roma para pedir esmolas. Para esse pode dar esmola, porque ele é um pobre desgraçado que não pode trabalhar. Vamos voltar lá no versículo 50. O fato dele lançar a capa, levantar-se de um salto e ir ter com Jesus, já significava um gatilho daqueles poderosos, de um canhão. Pum! Porque toda a condição que ele tinha de pegar esmolas e de sobreviver, estava ali naquela capa, naquele brasão, e ele já sabia de como seria o futuro dele. Ele teria uma nova vida. Então, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Tinha tido os olhos furados, então já tinha visto a vida. Eu só quero ver de novo. Versículo 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E olha, não deu as costas para Jesus não. Seguia Jesus estrada fora. Mas um homem que soube, desde o momento em que ele ouviu, Jesus está passando, de que a vida dele se transformaria. A capa, que era o potencial que ele tinha de pegar esmolas, ele deixou imediatamente. Então foram vários momentos em que ele puxou gatilhos da fé. Eu quero lhe encorajar a fazer isso. Você deseja algo grande, não fica amarrado, preso às coisas pequenas, não. Você quer que Deus faça grandes coisas por você, pela sua família? Comece a fazer também você grandes coisas pela sua família. Eu quero que Deus me exalte no meu emprego, eu quero que Deus me coloque num cargo altíssimo. Então, faça o máximo que você puder fazer. Não, mas eu quero chegando tarde, porque meu patrão chega tarde. Não vais conseguir nada, porque, sabe, o gatilho não está sendo puxado. O gatilho da fé tem a ver com a atitude de fé também. O gatilho da fé, ele aciona uma nova vida. Imagina o estigma que aquele homem tinha, né? Uma capa dizendo: esse homem é um pobre desgraçado, um coitado que não pode trabalhar. Ele teve a vida mudada de uma hora para outra. Segundo exemplo que eu quero lhe dar dessas histórias de pessoas que puxaram o gatilho da fé, está em Atos 14, 7. Ali onde anunciaram o Evangelho, versículo 8 diz assim: em Listra, um local chamado Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico. Esse aqui já era desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse aqui não tinha nem experimentado como era andar. Versículo 10, disse-lhe em alta voz, versículo 9, esse homem ouviu falar Paulo, tinha ouvido do Evangelho. Eu não lhe falei agora há pouco que o Evangelho é o poder de Deus? E que com, tremor, todo respeito a Deus, a hora em que eu te anuncio a palavra, eu estou te anunciando o poder de Deus, não disse isso agora há pouco?
Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, então disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou. O homem que nunca tinha andado, saltou e andava. Ele ouviu a palavra e ele, na verdade aqui ele não falou nada, mas ele fez brilhar nos próprios olhos esse gatilho da fé. Estou te fazendo compreender que esse gatilho funciona de várias formas. A questão é que Deus averigua, Deus vê a tua atitude de fé. Se eu digo aqui, amém, 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 e você diz, amém, 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 mas chega em casa e diz, não sei, não sei, não sei, Deus está vendo. Agora, se eu digo, amém, 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 você diz, mas se lá no teu coração você crê, o milagre já chegou. Naturalmente, que a gente vê uma coerência maior com a resposta da fé, uma atitude mais efusiva. Mas tudo bem, tem gente que é mais contida, mais controlada. O bispo fica aqui gritando, se esgoelando, amém, amém, amém. A pessoa por dentro está saltando de alegria, mas ela está, amém, amém. Isso é para mim. E outros que pulam de alegria mesmo, né? Mas assim, Deus considera a atitude de fé. O terceiro exemplo, para nós irmos aqui para o final da mensagem. Atos 10, 36 ao 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, etc, etc. O melhor e maior exemplo que nós temos, o do próprio Jesus, que por onde ia, anunciava o evangelho, impunha as mãos, curava as pessoas, mas sempre ele dizia, grande fé, tua fé te salvou, tua fé te libertou. Então Jesus, ele já há muito tempo, já puxou o gatilho, já fez algo favorável por nós. Cabe a mim e a você ativarmos também toda esta fé. A Bíblia diz, eu não posso duvidar, eu tenho que usar da fé. E Isaías 55, 11, Deus disse assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ainda que isso se passe, pela situação de nós dizermos ao Senhor, eu creio, Deus não deixa a palavra voltar vazia. Eu não puxei o gatilho ontem, não vim no culto de oração. Aliás, eu faço um convite aqui, venha nas terças-feiras de oração. Eu não puxei o gatilho na quinta-feira, no Réveillon eu não tive aqui, bispo. Foi uma festa maravilhosa. Quem não veio, infelizmente, perdeu. Eu não puxei o gatilho, Deus tirou a minha chance. Não, Deus é tão maravilhoso, tão fiel, aleluia, que Ele diz, a palavra que eu dirijo a vocês, ela pode até ficar esperando você puxar o gatilho, mas ela não vai voltar vazia. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, amado, em 2016, eu não sei quantos já tiveram a chance de pegar aí o projeto de Vitória, temos alguns disponíveis, coloque os seus objetivos, ore a Deus. Nós desde já consagramos os nossos projetos de Vitória em nome de Jesus. Que nesse 2016, nesse início de ano, hoje é apenas o 10º dia de um ano inteiro. Você sabe, a gente sempre renova nossos planos, a gente sempre renova os nossos sonhos, a gente passa a rever alguns objetivos, a gente ajusta o rumo, não é? Nós vamos viver este ano apoiados na palavra do Evangelho. Vamos viver a fé.
Você não pode aceitar que algo de estranho, de inconveniente, rumores de guerras, ou o caos que está instalado no Brasil e no mundo, afetem você, atinjam você e façam com que você não desfrute dos seus planos ou dos seus sonhos. Você não pode aceitar isso. Palavra profética para este ano é: vocês são uma nação santa, um povo intocável. E nós temos que crer nisto, criarmos raízes nesta palavra. Colossenses 2,6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. Crie uma raiz na palavra profética. Acredite que Deus vai cumprir. Acredite que não é só uma forma generalizada, é uma forma individual. Deus olha para a tua vida, para o teu dia a dia. Nele edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo. Diga: eu recebo crescimento. Hebreus 11,6 diz assim: olha, sem fé, sem esse gatilho da fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador. Eu estou aqui buscando em Deus respostas. Nós estamos aqui nessa manhã prontos para louvar a Deus, exaltar, já o fizemos com bastante ênfase, mas estamos aqui também buscando coisas em Deus. Ele será o galardoador, o recompensador de cada um de nós que o buscamos. Mateus 9:29 disse: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Olha aí, mais um cego que puxou o gatilho da fé. E Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você tem a coragem aí de puxar o gatilho da fé agora? Dizer: eu recebo cura pelas chagas de Cristo. Diga: a minha saúde é perfeita, a minha vida é plena, é vida abundante, eu tomo posse da paz, da tranquilidade, eu puxo esse gatilho da fé. A minha provisão não vem dos homens, vem de Deus. O meu sustento vem do Senhor. O milagre que eu preciso está na mão de Deus. Eu recebo. Amado, puxa aí esse gatilho. Eu recebo, eu tomo posse, eu profetizo. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu vou concluir essa mensagem, já são agora 11 horas. Eu quero só retornar aqui ao que a gente disse domingo passado. Terça-feira de oração. Na quinta-feira, estamos insuflando e soprando isso no coração de todos vocês, para vocês vivenciarem isso de verdade. Só mais 5 minutos para nós irmos ao final do culto. Não fique chateado, não. Eu falei que eram 40 minutos, né? Já estamos em 45 minutos. Aliás, que ninguém fique chateado. Eu pedi para a Lucimar trocar o slide, Lucimar está ali. Então, eu quero só enfatizar que Deus, Ele tem dito: vou trazer paz, vou trazer estabilidade, segurança. E uma palavra que tocou muito o meu coração: em meio ao caos que está instalado na sociedade, nós estaremos guardados e protegidos. Em meio ao caos, nós vamos reinar. E daí vieram as palavras proféticas. Só para você que ainda não ouviu, Joel 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião. O que é tocar a trombeta? É levantar a voz e dizer: eu creio. Dai voz de rebate. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A hora de Deus fazer o milagre está por um triz, está próximo. Versículo 11: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem o poderá suportar? Na hora em que Deus disser o milagre tem que acontecer, ninguém pode suportar. Tem que acontecer. Aí Deus diz em Joel 2,13: rasgai o vosso coração.
Não é para rasgar as vestes, dizer, eu me humilho. Não, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. A quase maldição que está sobre a nossa nação, sabe, Deus vai tirar de cima de nós. O mal está instalado. Deus permite que tudo isso aconteça. Não é Deus que envia o mal, Deus permite. E nessa permissão toda, Deus livra os seus justos, os santos, os eleitos. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, Deus preserva a você. E aí Isaías 62:11 diz assim: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa. Receba isso, amado. O teu Salvador está vindo em tua direção. Vem a recompensa. Diante dele, o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. O versículo 12. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada. Cidade não deserta. Então ouça, abra aí os ouvidos. Abre o coração, rasga o coração agora. Somos uma nação santa e intocável, assim está dizendo o Senhor. A justiça do Senhor será sobre a nossa vida, assim está dizendo o Senhor. Somos suas joias preciosas, como coroa nas mãos do rei, somos coroa na mão do nosso Deus. Nós estamos em suas mãos, assim diz o Senhor. Jamais seremos desamparados, pois o Senhor é conosco, assim diz o Senhor. Ele é a nossa proteção. E se você pôde perceber no seu projeto de vitória, tem aí Isaías 62. Agora sim eu termino esses minutos preciosos. Por amor de Sião me não calarei. Por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Deus está dizendo, não vou ficar quieto, não vou me calar. Se ele não vai fazer isso, se ele não vai ficar quieto, eu também não vou ficar quieto. Eu vou atrás dos meus objetivos. Se Deus não vai se calar, eu também não vou me calar. Eu vou profetizar, eu vou dizer a minha vida este ano será maravilhosa. Eu vou acionar esse gatilho da fé. Aleluia. Vou acionar o gatilho da fé. O versículo 2 diz assim: as nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória. Serás chamada por um nome novo, nome novo, nome novo, nova história, nova vida. Aleluia, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Não na mão do bandido, do agiota, do inimigo, na mão de Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. É a tua terra? Desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Quer experimentar nesse minuto final? Diga aí com seus lábios, diga: a minha vida este ano será uma delícia. Será um ano maravilhoso. Diga, como igreja que sou, como igreja que eu sou, estou desposada, estou casada com o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, o que isso significa? Você está em aliança com o Deus Altíssimo, em aliança com o Todo-Poderoso. Você deve puxar o gatilho da fé, sempre dizendo: eu creio, eu confesso, eu profetizo, eu recebo os milagres desse Deus poderoso. Meu ano será uma delícia. 2016 será um ano delicioso. E porque estou casada com o Senhor, essa aliança não se quebrará. Isso é para você, para você, para você. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Senhor é por nós. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Puxa.